E estas declarações de Cavaco Silva e também os roteiros, o prefácio que hoje publicou, que são os temas do dia de hoje e que vamos analisar aqui em estúdio com Sofia Santos, economista, e Ricardo Batista Leite, deputado do PSD. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença nesta edição do Meio-Dia. Sofia Santos, por aquilo que já viu das declarações de Cavaco Silva neste prefácio dos roteiros 9, parece-lhe que ele está a dizer nas entrelinhas quem é que ele gostaria que fosse o próximo Presidente da República? Eu não li o documento todo, só li algumas das referências que foram realizadas. Quer dizer, do pouco que li, existem ali algumas indicações, mas também são um bocadinho genéricas, não é? Quer dizer, algumas do ênfase que foi dado às questões de alguém que tivesse conhecimento das questões internacionais. Mas, a ver, acho que estamos numa altura em que também já não é preciso dizer que tipo de... Acho que já não é preciso recomendações para tipo de perfis que devem ter um Presidente da República. Acho, sinceramente... Porquê é que não são precisas? Porque vivemos numa democracia há 40 anos, porque a população sente e sabe quando é que um Presidente da República... que tipo de competências é que deveria ter, que tipo de comportamento, e portanto acho assim um bocadinho paternalismo com recomendações sobre o perfil. Um atual Presidente da República vir com identificação de perfis de potenciais dos futuros Presidentes da República. Sinceramente, acho que não faz sentido na minha concepção de vida, acho que não faz sentido nenhum. Quando ele dá tanto ênfase à importância da política externa, sendo, no entender dele, um dos principais papéis do Presidente da República, e quando salienta a necessidade de experiência internacional, quem é que lhe parece que pode encaixar neste perfil? Eu não sei, porque eu atualmente em Portugal não ouço ninguém falar sobre o que se passa em termos internacionais. Portanto, para responder de forma muito coerente, digo-lhe que não sei. Mas dos candidatos que se têm falado, imagina, António Guterres, Durão Barroso, Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio, claramente há aqui dois com experiência internacional. Obviamente que há dois com experiência internacional, mas faz-me imensa confusão este nível de política que ainda estamos em Portugal, que se discute as pessoas... e discute-se coisas que são paralelas, quando na realidade não se discutem os temas que são importantes. E, portanto, independentemente de existirem esses potenciais candidatos, um ou outro já disse, o Guterres em partido disse que não estava interessado, mas enfim, estas coisas nós nunca sabemos. Independentemente desses, eu também não ouço esses quatro a falar dos temas que são importantes em termos internacionais, portanto, na realidade, pelo menos relacionados a Portugal, não é? Quer dizer, o António Guterres está numa posição e faz lá muito bem o seu trabalho, portanto, está... Durão Barroso, quer dizer, também a União Europeia, agora precisa... Enfim, mas também em termos de grandes discussões, em termos europeus, em termos internacionais, nomeadamente com as relações com a Ásia, com a África, etc., também não, pelo menos em Portugal, não chega esse tipo de informação que seja assim tão bem debatida. Portanto, se calhar nenhum dos quatro é a pessoa apropriada para aquilo que o atual Presidente da República diz que é uma forte, porque nenhum dos quatro pelo menos consegue, ou pelo menos a sua voz consegue chegar ao cidadão comum sobre a importância dos temas em termos internacionais. Ricardo Batista Leite, quem é que acha que encaixa neste perfil que Cavaco Silva está a definir? Bom, se me permite, boa tarde a ambas, só complementar algo que a Sofia disse. Eu acho que o Presidente da República é um cidadão que tem o direito de expressar a sua opinião e, portanto, eu entendo a essa luz aquilo que escreveu nos roteiros. E, certamente, que uma pessoa que passou 9 anos na presidência tem uma noção daquilo que é relevante no exercício do cargo. Agora, com toda a franqueza, não acho que, e aí concordo, que aquilo que foi dito traz algo de verdadeiramente novo. Se tivesse dito, olha, o próximo Presidente da República deveria ser alguém que nasceu depois do 25 de Abril. Isso seria extraordinário porque arrumava todos os atuais potenciais candidatos. Ou que dissesse algo do género, sistema presidencialista ou semipresidencialista, se calhar como que temos em Portugal, se calhar não faz tanto sentido. Se calhar faz sentido evoluirmos para um sentido presidencialista. 40 anos depois do 25 de Abril não precisamos de um Primeiro-Ministro e de um Presidente. Estas é que são as questões que eu acho que são verdadeiramente fundamentais. Este contributo em particular acho que é fruto da sua experiência e pouco altera face àquilo que está a ser discutido ao longo dos últimos meses e em nada altera os potenciais candidatos, porque todos eles, se formos a ver, qualquer um deles, pela experiência de vida que tem, forçosamente acaba por encaixar no perfil aqui apresentado.
Entretanto, já temos a oportunidade de ver justamente essas declarações que Cavaco Silva fez hoje publicar, justamente no dia em que faz 9 anos que tomou posse pela primeira vez como Presidente da República. No prefácio do Roteiros 9, publicado hoje, o chefe de Estado traça o perfil do sucessor e defende que deve ter experiência em política externa. São recados para o senhor que se segue. Com o título Diplomacia Presidencial, Cavaco Silva dedica várias páginas do prefácio do Roteiros 9 a descrever a importância das visitas de Estado que fez um pouco por todo o mundo. Começa por ir buscar excertos ao livro Os Poderes do Presidente da República, especialmente em matéria de defesa e política externa, da autoria dos constitucionalistas Gomes Canutilho e Vital Moreira, para ajudar a sustentar a tese de como deve ser o próximo chefe de Estado. E a publicação de Cavaco parece defender duas ideias essenciais. Presidente da República e Governo terão de estar alinhados e falar a uma só voz. E o sucessor terá de ter conhecimentos e capacidade para saber comunicar fora de Portugal para fomentar as relações externas. Logo no início, o Presidente da República cita o livro dos constitucionalistas para defender a necessidade de sintonia entre o Governo e Belém. Os autores confirmam que compete ao Governo a condução da política externa, mas concluem que, na área das relações internacionais, tal como na da defesa, não é possível conduzir nenhuma política governamental eficazmente sem o Presidente da República e muito menos contra ele. Na prática, Cavaco diz que um presidente tem de ser o rosto do país e aquele que está acima de qualquer conflito ou polémica. O Presidente da República é porta-voz das posições do país, aquelas que estão acima das divergências de opinião acerca da política externa. Por isso, Cavaco defende que, em qualquer área, mas sobretudo na política externa, as relações entre o Presidente e o Governo devem pautar-se por um estrito respeito do princípio da lealdade institucional e um espírito de cooperação e concertação institucional. No prefácio, Cavaco Silva faz o habitual autoelogio do trabalho feito e lembra o papel que teve durante a crise financeira e o programa de ajuda externa. Face à situação de emergência económica e financeira a que Portugal tinha chegado, houve que mobilizar toda a nossa capacidade diplomática, incluindo a ação do Presidente da República, para explicar, junto das mais variadas geografias, instituições internacionais e líderes políticos, a execução do Programa de Assistência Financeira, em ordem a suscitar a confiança dos nossos parceiros e investidores, ganhar credibilidade no plano externo e conseguir apoios para as posições portuguesas, filo em dezenas de encontros. Um problema com esta reportagem, que de momento não conseguimos transmitir até ao fim, mas assim que possível falo-emos. Fica então aqui o essencial da mensagem de Cavaco Silva neste prefácio do Roteiros. Ricardo Batista Leite, como ouvimos numa parte da peça, Cavaco Silva destaca que é determinante, no entender dele, que Governo e Presidente da República falem a uma só voz. Viu a sentir enquanto ouvíamos a peça? Eu acho que é fundamental, aí sim, no que diz respeito à política externa, que sejamos capazes de ter um governo e um presidente que se entendam onde tem que se entender. Não quer isto dizer que haja uma concordância absoluta em todos os pontos, que isto fique muito claro. Agora, o respeito institucional, a colaboração institucional e o posicionamento estratégico do país internacionalmente exige que os órgãos de soberania sejam capazes de se entender e depois ter uma só voz a nível internacional. E isso eu creio que, de certo modo, foi possível fazer e verificou-se isso com este Presidente que atravessou dois governos muito distintos e acabou por ter esse papel de concordância em muitas situações internacionais e teve um papel de relevo, diria mesmo, no tempo do governo Sócrates. Sofia Santos, e qual é a sua perspectiva? Acha que tem que haver esta mensagem a uma só voz, pelo menos no que diz respeito à política externa? Eu concordo em parte com o que o Ricardo disse, quer dizer, não quer necessariamente, acho que a ideia de haver uma concordância uniforme, isso acho que está fora de questão, mas não é necessário nem tem de ser assim, antes pelo contrário, deve haver espaço para haver opiniões e ideias diferentes, mas sim, em termos internacionais e externos, o país deve falar a uma só voz e, portanto, devem conseguir entender-se nos bastidores para depois a mensagem que sai, quer de parte do Governo,
por parte do Presidente da República seja uma mensagem coerente, nem que seja, por vezes, é melhor que seja mais neutra, até ambas as partes encontrarem um consenso, é melhor que seja mais neutra do que propriamente tomada de posições individuais de cada um destes órgãos. Portanto, aí... Parece-lhe de alguma forma que no prefácio dos roteiros o Presidente da República faz sempre uma espécie de autoelogio do trabalho que ele desenvolveu? Isso é uma tendência que as pessoas têm de uma forma geral, não é? A tendência que existe é de sempre, e isso pode ser do perfil do ser humano. Há uns que gostam de fazer isso de uma forma mais incisiva, há outros que não gostam de fazer. Do ser humano Cavaco Silva ou do ser humano de uma maneira geral? Do ser humano de uma maneira geral, a maioria das pessoas gosta de evidenciar as coisas boas que fez. Não há dúvida que o Cavaco Silva também tem sido alvo de várias críticas nos últimos tempos. E está a chegar ao fim da sua, quer dizer, está a chegar a um ponto final, uma viragem da sua carreira política, e, portanto, é natural que também queira fazer, do ponto de vista humano, talvez seja natural esta questão dos autoelogios. Eu, pessoalmente, acho que não há necessidade, porque os elogios devem ser dados por quem está de fora. Um autoelogio é um bocadinho egocêntrico, é egoísta, porque é uma opinião sobre nós próprios. Acho que por vezes nós temos muito boas intenções e a concretização dessa ação até pode ser exatamente o oposto. E Cavaco Silva teve um papel determinante no programa de assistência financeira? Ou não? Acho que não. Mas eu não, vamos lá ver, eu não tenho a informação que uma série de pessoas estiveram a lidar com esses temas de perto tenho. Portanto, eu, como mera cidadã que limito-me a ligar os canais da televisão e a ver as notícias e a ler os jornais, diria que não teve. Mas mais do que isto não posso dizer. Ricardo Batista Leite, qual é a sua opinião? Acha que Cavaco Silva teve ou não este papel determinante? Poderá ter tido nos bastidores e a opinião pública é que não tem essa consciência? Eu penso que aquilo que o Presidente Cavaco Silva procura fazer e que passa depois como um autoelogio é um balanço da sua atividade presidencial. E que, no seu entender, fez bem e, como tal, se passa dessa forma. E, portanto, não acho que isso seja necessariamente criticado, até acho que é de louvar que um Presidente da República preste contas e que toque em assuntos difíceis, até que se lermos o texto, toque em assuntos que se calhar preferia não voltar a revisitar politicamente, mas prefere fazê-lo num sentido de cidadania, de prestação de contas, que eu acho que se todos os nossos políticos fizessem isso, estaríamos um pouco melhor. Mas o Presidente já foi bastante mais incisivo em prefácios anteriores e até bastante crítico de algumas governações. Eu acho que é um fechar de ciclo, como dizia a Sofia, portanto ele está neste momento a querer deixar alguns contributos também para o futuro, a realçar de facto alguns ganhos que se tiveram, e no que diz respeito, e respondendo à pergunta da Marta sobre a questão do programa de assistência financeira, há histórias que não saberemos. Talvez um dia, com a escrita das memórias de alguns, poderemos vir a saber. Mas eu quero acreditar que o Presidente da República, no âmbito da sua diplomacia institucional, que muitas vezes não é visível, tenha de facto exercido a sua magistratura de influência e que tenha tido um papel na questão do memorando de entendimento, por exemplo, que tenha consciencializado na altura o Governo a recorrer à assistência externa quando chegou àquela situação de ingovernabilidade e de insustentabilidade das contas públicas, e que ao longo dos anos de implementação do memorando de entendimento da Troika, que tenha sido capaz, junto às instâncias internacionais e mesmo internamente, de criar alguns consensos que foram fundamentais. Recordo-me até do Presidente ter ido mais além, até propondo, na altura, sob a liderança socialista de António José Seguro, ter proposto eleições antecipadas como uma moeda de troca, se quisermos, para um consenso mais alargado sobre aquelas que seriam as grandes reformas do Estado. Mas agora o Presidente parece ter desistido dessa ideia do consenso alargado, pelo menos no prefácio. Pois, há 6 meses de eleições, neste momento, perdeu todo o seu interesse. Olhando para trás, acho que até o próprio António José Seguro, se calhar, teria aceito essa proposta. Agora, de facto, quando não foi possível, e creio que foi o maior esforço que ele fez, publicamente, pelo menos, de estabelecer consenso, de facto, foi se calhar o aspecto menos negativo menos positivo destes últimos anos, por não ter conseguido, por não ter havido acolhimento da parte, neste caso, do Partido Socialista, o que impediu uma grande reforma, por exemplo, na área da segurança social, que teria sido determinante para nós sairmos deste mandato governamental com uma maior segurança relativamente à sustentabilidade das contas públicas no futuro. E, portanto, eu acho que o Presidente da República levou os seus poderes ao limite daquilo que poderia fazer e prestou um bom serviço ao país, e aqui só para terminar, no sentido em que teve a noção patriótica de reconhecer que, em certos momentos, mesmo não concordando, que acredito que tenha havido, preferiu ser mais neutral, como dizia a Sofia, ou de emitir uma opinião mais redonda, de modo a não prejudicar
o Estado nem a imagem externa do país. E isso é preciso termos um Presidente que tenha esse sentido de responsabilidade e tenha sentido de Estado. E já agora que estamos a traçar perfis, é bom que o próximo Presidente da República mantenha nesse sentido, esse sentido institucional e de responsabilidade perante os cidadãos. Sofia Santos, ainda sobre o Presidente da República, mas outro tema, no fim de semana, em resposta aos jornalistas, fez um comentário sobre as dívidas de Pedro Passos Coelho e o Presidente da República disse que o Primeiro-Ministro já explicou tudo o que entendeu que devia explicar, inclusive ele próprio, o Presidente da República, e que esta história cheirava à campanha pré-eleitoral. Acha que isto significa que o Presidente da República está a defender o Primeiro-Ministro? Eu acho que este tema veio agora para cima da mesa, de facto acho que é porque estamos numa altura de pré-campanha eleitoral e, portanto, como surge este, vão surgir vários outros e agora, pronto, surgiu este. E é só isso? Uma luta político-partidária? Não, vamos lá ver. O tema surge, vamos lá ver, acredito que não foi só agora que se descobriu que isto tinha acontecido. Portanto, acredito em 2012. Que havia um conjunto de pessoas que sabiam que tinham esta informação. O motivo pelo qual só agora veio para os meios de comunicação social, isso eventualmente poderia-se especular porque estamos numa altura de início de campanha eleitoral. Agora, o tema em si é obviamente um tema que não é um tema mero de campanha eleitoral, é um tema que, tendo em conta a política, tendo em conta o conjunto todo de afirmações que o próprio Primeiro-Ministro fez e todo o seu governo tem feito nos últimos 4 anos, obviamente que chegar é até um pouco irónico. E isto vale a pena depois pensar-se um bocadinho o que é que isto significa, não é? É um pouco irónico, de facto, defender ao longo deste tempo um comportamento perfeito por parte de todos os cidadãos, em que temos todos de cumprir aquela obrigatoriedade, aquela moralidade, e depois, no final desta fase, sai esta notícia que, obviamente, que é uma notícia que, se calhar, a maioria das pessoas... Todos nós vamos ser realistas. Na televisão fala-se, mas não se fala, não é? Só a ver, a maioria das pessoas tem tendência para pagar menos impostos. Há essa tendência, depois há a opção de fazê-lo dentro do enquadramento da lei e, portanto, encontrar as opções que a própria lei tem para se pagar menos impostos, e há outros que, por vários motivos na vida, optam por não pagar, ou porque não podem, ou porque não pagam, ou porque, enfim. E depois existe toda a máquina fiscal que depois vai tentar encontrar e vai tentar com que esses pagamentos, aqueles que são devidos, sejam realizados. Portanto, isto é uma ação que a maioria dos agentes económicos faz. As empresas tentam pagar o mínimo de imposto possível, dentro do enquadramento legal. Aqui a questão está... Mas estamos aqui também perante duas situações. Por um lado, Pedro Passos Coelho, entre 99 e 2004, não pagou as contribuições à Segurança Social. E pagou agora, depois de ter sido confrontado com o assunto. Por outro, há aquelas 5 casos de dívidas ao fisco, que ele pagou mais tarde, e já com multa, e na qual ele se justificou que não pagou na altura por distração ou falta de dinheiro. Como é que esta justificação é recebida pelo eleitorado? Eu essa segunda parte, o facto de ter pagado fora do prazo, portanto não cumpriu com o fora do prazo, recebeu as multas e depois pagou com a respectiva multa. 5 vezes. Vamos lá ver, eu não estou a dizer que seja um bom comportamento, obviamente que não é, mas a lei permite que isso aconteça, ou seja, é permitido, há um espaço em que é permitido que, não pagando, na dada altura, recebe as notificações, paga com o imposto e, portanto, se foi 5 vezes é porque de facto não se geria bem, portanto não dava o tal bom exemplo, que durante estes 4 anos tentou fazer disso o seu lema, portanto, o bom exemplo fiscal, portanto, ele próprio não tinha esse bom exemplo fiscal. Mas, mesmo assim, o facto de se mesmo fora do prazo, pagou com as coimas, cumpriu com um determinado enquadramento que lhe era permitido. O outro, acho que fica muito mal a um Primeiro-Ministro dizer que não sabia da lei. Quer dizer, eu não posso dizer isso, eu não posso ir às finanças e dizer, olha, desculpa, não paguei os impostos porque não sabia, pode-me resolver aí a situação, se faz favor. Isso não acontece. E, portanto, acho que... E tinha sido deputado? Não, quer dizer, como Primeiro-Ministro, calha muito mal e acho que perde muita legitimidade, se não toda, a legitimidade de todo o seu discurso nos últimos anos, quando a pessoa em si revela e reage desta forma a uma falha que nos últimos 4 anos foi uma batalha que ele teve
para todos os outros agentes económicos que tiveram essa falha. E, portanto, isto evidencia, é por isso que vale a pena pensar, não é? De facto, quando se tem estas atitudes e estas atitudes fortíssimas e moralistas e completamente dominadoras da rede, de falta de alguma flexibilidade por parte do aparelho fiscal, que é o que nós ouvimos, e há várias histórias dessas, quando há essa total política de que todos têm de pagar os seus impostos e, independentemente da situação económica ou financeira de cada família, o eleitorado exigiria que o Primeiro-Ministro fosse exemplar nessa matéria. Não pode dizer que não sabia qual é que era a lei, não pode dizer Ricardo isto. Batista Leite, em relação às declarações de Cavaco Silva, António Costa já veio dizer que foram infelizes e que o Presidente não só justificou a ação de Passos Coelho, como culpou os outros, e que estas declarações também refletem a imunidade política que o Presidente tem dado ao Primeiro-Ministro. Cavaco Silva dever-se-ia ter abstido de comentar? O que Cavaco Silva disse é que tudo o que nós sabemos. Estas notícias saem na sequência de uma violação de um sigilo fiscal do Primeiro-Ministro por parte dos funcionários da administração pública, na sequência da intervenção pública de António Costa junto a um fórum de chineses, em que tinha admitido que o país estava melhor do que há 3 anos atrás. E, portanto, houve aqui uma maquinaria político-partidária para mascarar aquilo que foi dito, para se fazer esquecer. Desculpa, Sofia. Ricardo, independentemente dessa eu ouvi-te maquinaria... e eu disseste várias coisas aí que eu discordava e deixei de falar. Só dizer que aquilo que aconteceu, do ponto de vista de timing, eu não tenho a menor dúvida que houve uma interferência político-partidária e que há intenções, na falta de outro tipo de argumentos, de desviar a campanha eleitoral neste sentido. Dito isto, eu acho que o Presidente da República se deve afastar totalmente deste tema, disse o que disse, está arrumado, não deve pronunciar-se mais sobre este tema. Sobre o tema em concreto, a pergunta que se coloca, era aquilo que a Marta falava, qual é a reação do eleitorado perante isto e qual é a percepção generalizada? Eu acho que hoje, eu contacto diariamente com muitas pessoas no terreno e tenho essa facilidade e felicidade. A minha percepção é que continua a ser percepcionado o Pedro Passos Coelho, cidadão e Primeiro-Ministro, como uma pessoa séria. E como uma pessoa que, podendo-se discordar totalmente da sua política, da sua visão do mundo, as pessoas sabem que com este Primeiro-Ministro estão perante alguém que lhes confere essa sensação de segurança e que entendem que sendo uma pessoa séria. Portanto, uma pessoa que honra os seus compromissos. E é de honrar os seus compromissos que aqui estamos a falar. Mas acha que o Primeiro-Ministro devia fazer um pedido de desculpa? Aquilo que foi aqui discutido foi se o nosso Primeiro-Ministro cumpriu a lei ou não. Se honrou os seus compromissos ou não. Antes de ser Primeiro-Ministro, diga-se de passagem. Mas não antes, durante, depois. Nenhum de nós entregou declarações em atraso, nenhum de nós pagou... Mas é isto que se está a tratar. E ele, assim que foi notificado, ele tratou. Houve aqui uma situação equiparável a 170... No caso do Fisco, no caso da Segurança Social... No caso da Segurança Social, houve 170 mil cidadãos portugueses exatamente a mesma situação. E porquê? Mas ele candidatou-se a Primeiro-Ministro. Se eu puder... Ele não pode ter este tipo... Uma pessoa não pode... Por ele, no momento em que... Nós sabemos, nós conhecemos a máquina, não se poderia ter candidatado, na opinião da Sofia. Pronto, eu discordo. Ou então ele sabia o que tinha feito e sabia o que não tinha feito. Ele, assim que soube, resolveu a situação. Não resolveu pelo aquilo... Vamos lá ver. Ele sabia a situação quando foi para Primeiro-Ministro. Acho que é um bocadinho lógico. Uma pessoa vai para uma posição pública, todos nós sabemos que não somos perfeitos. Se ele em 2011 tivesse averiguado essa situação e tivesse pago, já não haveria problema nenhum. É isso que estás a dizer. Estou a dizer várias coisas. Uma delas é, uma pessoa não pode vir para Primeiro-Ministro e afirmar a quantidade de coisas que afirma e ser completamente... Mas como Primeiro-Ministro, nós devemos continuar a ser exigentes. E se ele falhou e que se corrigiu aquilo que tinha feito, qual é o problema? Não consigo perceber como é que isto coloca em causa toda a nossa visão. Discordas de uma política fiscal rigorosa? Discordas de uma política fiscal exigente? Discordas que um cidadão deve honrar os seus compromissos? Não, mas isto é que é a questão. Não, estás a desviar, porque aqui o que nós temos uma coisa são os compromissos, em termos macroeconómicos, outra coisa é a pessoa e o exemplo que a pessoa dá. E nós não podemos, numa altura em que houve uma tamanha dureza em sistema fiscal, não estou a dizer que foi certo ou que foi errado. Mas é isso que é a discussão. Não, agora não estou a discutir isso. É a política que está subjacente. Eu estou a discutir a coerência entre... A política fiscal que se impôs ao longo destes 3 anos está errada ou certa? Eu não estou a discutir isso, eu estou a discutir a coerência entre a pessoa Passos Coelho e as suas ações como indivíduo
e cidadão individual e as ações do Passos Coelho como primeiro-ministro. E não me venham com histórias que não se consegue dividir, não há um primeiro-ministro que é uma pessoa que acorda amanhã e diz eu sou o primeiro-ministro e, portanto, tenho de colocar estas medidas em cima da mesa e depois, de vez em quando, existe o cidadão Passos Coelho que diz by the way, eu afinal no passado até tentei-me escapar aqui. Não, ele nunca tentou escapar, não é verdade, Sofia, desculpa, mas ele nunca tentou escapar. O que nós estamos aqui a falar Ricardo, em cima da mesa o eleitorado já já percebeu isso. Dar a entender que o primeiro-ministro, à época, o cidadão Pedro Passos Coelho, que ele já assumiu que é um cidadão imperfeito, que tem as suas falhas, dizer que deliberadamente fugiu aos impostos, que é isso que a Sofia está a dizer, é totalmente falso. Ele já assumiu. Ele na altura foi por desconhecimento e assumiu essa falha perante os países. Agora os eleitores poderão, mas tudo bem, podia não estar bem informado, os eleitores poderão agora julgar Pedro Passos Coelho. Todos, e há depois momentos na vida de Pedro Passos Coelho que também é transparente e toda a gente sabe o trajeto dele, em que ele objetivamente não tinha capacidade financeira. Mas isso não é desculpa para ninguém. Ele pagou depois a multa quando chegou a pagar. Tal como qualquer um de nós. Então, ainda bem que dizes não, que... mas é assim. Pronto, então muito bem. Então, é bom que o sistema fiscal atual também... Então, uma quantidade de famílias que diz que não tem dinheiro para pagar os impostos, é muito bom então que essa frase que acabaste de dizer seja de facto implementada. Desculpa, na entrega do... E uma família dizer eu não tenho dinheiro para pagar os impostos nesta altura por vários motivos. E quantas renegociações de pagamentos diferidos é que são feitas pela máquina fiscal todos os dias? E quantas ainda bem que são, não é? Mas é evidente. Mas isto foram feitas a famílias mas ele foi executado com multas. E portanto, há aqui vamos lá ver. Eu acho que a máquina fiscal deve ser sensível e deve ser apurada ao longo do seu desenvolvimento. A máquina fiscal de hoje está muito mais apurada do que há 10 anos atrás. Agora, nós conseguimos fugir à pergunta fundamental. Não estou a fugir. E a pergunta fundamental é o caráter da pessoa como indivíduo versus o caráter da pessoa como pessoa pública. Eu conhecendo e trabalhando com o Pedro Passos Coelho... houve uma incompatibilidade. Existe uma incompatibilidade. Conhecendo Pedro Passos Coelho pessoalmente, eu continuo a subscrever totalmente a minha confiança absoluta na pessoa, no cidadão Pedro Passos Coelho. E, aliás, ele tem quarta-feira uma oportunidade, se os partidos de oposição se não se sentem satisfeitos com as respostas que ele deu por escrito, tem o debate quinzenal no Parlamento, em que poderão ter as respostas que entenderem. Agora, querer reduzir a um ato do seu passado que é desencantado por razões político-partidárias, com apenas... mas é verdade, Sofia. Isso não é relevante. Sofia, é totalmente relevante. Estamos ao final do nosso tempo, temos mesmo estamos em ano eleitoral e ninguém discute política. Ninguém quer discutir. Muito obrigada aos dois pela vossa análise aqui na edição do meio-dia. Temos que discutir a visão para o futuro. Obrigado.